Então, continuando o assunto que a gente estava trabalhando, né, que é sobre as rochas ígneas, eu passei para vocês assistirem um vídeo, né, sobre esse aqui, dessa apresentação. Eu até marquei lá para vocês assistirem a partir dos 6 minutos, né, porque é uma tarefa que eu tinha feito com a outra turma, aí a gente ficou discutindo esse assunto aqui. E agora, né, a gente vai trabalhar mais a descrição da rocha ígnea, né? Vocês já aprenderam bastante sobre a composição, sobre o magma, né? Que tudo está relacionado. A forma de ocorrência também está toda relacionada ao magma. E assim por diante. Aí a gente vai ver agora, né, alguns pormenores das rochas ígneas. Aí aqui, só para relembrar, nesse primeiro slide, que a maioria das rochas graníticas, né? Porque tem vários tipos de granito. A gente vai ver o gráfico e vai saber o nome deles depois, na próxima aula. Mas os 3 principais componentes, né? Na verdade, 4. Porque às vezes tem hornblenda e às vezes não tem. Às vezes tem biotita ou não tem. Ou às vezes tem hornblenda e biotita na mesma rocha. Ambos são escuros, né? São minerais pretos. Então sempre vai ter um mineral ali mais pretinho. Vai ter o quartzo, que na verdade se ele é incolor, a gente vai ver ele meio que escurecido no meio dos outros minerais, né? Então ele não é a parte branca da rocha, não vai ser quartzo. A parte mais clara, branca ou rosinha, vai ser os feldspatos, tá, Camila? Então a gente tem mais de um tipo de feldspato, que a gente até já viu lá na série de Bowen, né? A gente comentou a temperatura de cristalização, né, e falou um pouco sobre, tem os plagioclásios, que varia, né, então tem desde o mais cálcico, que é de mais alta temperatura, até o mais sódico, que é de mais baixa temperatura, e depois dos plagioclásios ainda tem os feldspatos potássicos, que é de temperatura mais baixa, né, ele é colega do quartzo lá na parte inferior da série de Bowen. Então, são esses 4 minerais, né, que são os mais comuns de você encontrar num granito, que você for, né, ver em uma mineração, ver no seu dia a dia, né, numa rocha ornamental. Então, a gente tem essa figura, ela é bem interessante, que ela já exemplifica o que tem nos granitos, né. Aí, na aula, eu queria saber se você ficou com alguma dúvida, né, porque aí a gente pode, né, dependendo do que você tiver dúvida, se você quiser que eu passe, né, sobre os tópicos, e aí a gente vai relembrando, que aí em seguida é a atividade, né, que ficou como essa aqui, eu salvei em PDF, né, por isso está diferente, mas a primeira questão, né, sobre quando tem 2 minerais visíveis, 2 tamanhos de grãos dos minerais, né, dos cristais, o que isso significa, né? Então, na aula a gente viu sobre como que reconhece uma rocha ígnea, né, que a gente já tinha trabalhado isso na primeira, segunda aula, como separar a ígnea da sedimentária e da metamórfica. Agora a gente vai separar as ígneas entre si, né? Isso é muito importante. Então, a questão, né, de não possuir fóssil, a gente já tinha visto, né, que não vai ter. Pode apresentar amígdalas, né, ou vesículas também, que é quando as bolhas são vazias, é vesícula, tá? Aqui eu só coloquei amígdalas, mas devia ter colocado vesículas também. E pode ter enclaves xenólitos, né? Não sei se você chegou a pesquisar o que era, mas para frente aparece, né, umas figuras com os enclaves. Você pesquisou, Camilo? Não sei se eu falo no vídeo bem sobre isso. Os enclaves. Eu, quando eu fui ver acho que foi a primeira ou a segunda atividade que você passou, tinha alguma coisa com os xenólitos, e eu já tinha visto. E você falou na outra aula também. Ah, sim, que são, teve mesmo, né, na questão de mistura de magma, mudando a composição, né, porque cai pedaços de rochas
que estão em volta, né? É verdade. E aí a gente consegue ver esses xenólitos com a rocha cristalizada, né? Então, como que sabe que xenólito pode causar mudança no magma? Porque a gente, em campo, a gente pode ver xenólitos, às vezes eles sendo, tipo, corroídos as bordas deles, às vezes não, né? Só com metamorfismo na borda dele, como se fosse uma auréola metamórfica. Então, a gente tem esses enclaves xenólitos, né? Pode chamar assim. Xeno vem de diferente, né? Pedaço de rocha diferente, dentro da rocha ígnea que a gente está estudando. E aí, quando essa rocha que tem os xenólitos está sendo estudado, também é estudado eles, os xenólitos, para ver, né, se eles têm relação entre si. Às vezes o xenólito pode ter algum minério, então, né, tudo isso pode influenciar no, digamos, no granito como um todo, né, ou outro tipo de rocha ígnea, né, intrusiva. E aqui, bandamento magmático. A gente vai ver uma foto mais para frente, né, que tem o bandamento magmático. E ele é diferente do bandamento gnáisico, que é de rocha metamórfica, que a gente vai ver. Mas, assim, claro, uma pessoa desavisada, né, que não tem muito costume de ver, ela vai achar que é um gnáice, né, porque tem aquele princípio de bandas claras e escuras, mas não é. A gente vê na aula, né, você já deve ter visto, a foto, né, como que fica. E esse bandamento, ele é resultado da alternância de cristalização. Cristaliza os minerais pretos, aí depois muda a composição do magma, cristaliza os mais clarinhos, aí vai cristaliza os pretos de novo, aí fica aquela padrão alternado. Já na rocha metamórfica, né, o bandamento gnáisico, ele é em razão da fusão parcial, só funde alguns minerais da rocha. E aí, quem que funde? Os de mais baixa temperatura. Aí eles migram e vão se juntando. Aí por isso que fica as camadas de quartzo e feldspato num canto e em outros, né, as de minerais escuros, que são os de maior temperatura. Então, a gente, nessa aula, tem um pouco de classificação de rochas e um pouco de descrição, né, de texturas e estruturas. Então, desde essa análise modal, tá? Não sei se você conseguiu entender direito, né? Mas esses círculos, né? E esses pontinhos pretos dentro dos círculos seria como se fosse a imagem de uma rocha, né? Os pontinhos pretos seriam o mineral que você está procurando. No caso, para fazer a classificação que está aqui, ó, de índice de cor, a gente vai procurar a quantidade, a percentual de minerais máficos, tá? Então, se eu tenho só 1%, eu vou ver só uns pontinhos espalhados, bem pouquinho. E também outra coisa, né? O círculo aqui da esquerda, todos os da esquerda aqui, dessa coluna e dessa, né? Digamos, com uma granulação maior. E os da direita aqui são os de granulação menor. Então, além de ter esse fato, né, de ser várias percentuais, né, ele ajuda mostrando, ó, quando for granulação maior, você vai ter mais ou menos esses pontinhos pretos. Se não, vai ser mais pontinhos, só que menores, né, se for uma granulação menor da rocha. Então, ajuda a gente a ver mais ou menos, né, para ter uma ideia. Então, como que essa análise aqui? Ela é visual, tá? A análise modal, ela é visual. Então, é claro que quando vai ser feita uma análise, assim, para um trabalho, para um relatório, quem for descrever a amostra, né, o geólogo, o petrólogo, ele vai contar mesmo, tá? A gente tem uma técnica de que você usa um contador e à medida que, né, você seleciona uma área da rocha, né, pode ser circular ou quadrada, né, desde que você considere, né, essa área e depois você vai ver a área percentual mesmo de pretos. Isso também tem como fazer por computador, né, por interpretação de imagem, né. Então, você vai pedir para o computador, né, tem um programa específico para ele dizer quantos por cento tem de cristais escuros, tá? E cristais claros. Mas aí, quando a gente envolve o computador, tem um problema, né?
Porque nem todo mineral escuro ou nem todo mineral claro é máfico ou félsico. A gente fala assim, claro, escuro, mas tem minerais, por exemplo, o quartzo eu estava falando. Ele fica meio escuro no meio dos outros minerais, só que ele é transparente, tá? E aí como que, né, você vai explicar para o algoritmo lá do computador isso. Então, é claro que, claro, o computador ele vai ter mais precisão no cálculo lá da área, tudo. Mas ele também vai selecionar alguns lugares como mineral escuro, né? E que na verdade não é, que é só o quartzo lá que tá meio nublado lá no meio dos outros. Então, mesmo com o auxílio do computador, se pode ocorrer erros. E ou seja, né, mesmo sendo automático ou sendo visual mesmo por nós, né, seres humanos, vão ter erros, tá? Mas aí, sabendo esse percentual, a gente pode, né, é uma estimativa, né, a gente classifica aqui em índice de cor. Então, aí vem esses nomes, né, bonitos, hololeucocrático, leucocrático, que são as cores mais claras, né, vão ser as rochas félsicas, tá? Lembra de félsico e máfico? Então, essas duas primeiras vão ser félsicas, né? Aí, a mesocrática seria a intermediária, né? Ela tem metadinha, assim, de preto, claros e escuros. Melanocrática e ultramelanocrática vão ser as rochas máficas, ou as basálticas também, que a gente pode chamar, né? Magma basáltico. Então, a gente vê aqui a percentual de cristais máficos, ajuda a gente a dizer qual tipo desses é. Então, se antes era só félsica, máfica intermediária, só 3, com o índice de cor a gente divide em 5 classes, tá? Aí aqui tem, né, o cálculo e tudo mais. Aqui tá falando, 1 e 2 são félsicas. E aqui mostra novamente, né, félsicas e máficas. Aí a próxima classificação é teor de sílica. Então, você já está vendo, a gente pode classificar só de olhar a amostra lá, se ela é hololeucocrática, leucocrática, mesocrática, etc. E a gente pode classificar aqui em ácida, intermediária, básica e ultrabásica. Que a gente já viu nessa classificação várias vezes antes, quando estava falando dos magmas, né? E isso a gente classifica também para rochas. E pode ser também macroscopicamente, sem problema nenhum. Então, só de olhar, você vai conseguir dizer se ela é ácida, intermediária, básica ou ultrabásica. É claro, se você mandar para um laboratório e eles fizerem análise química, aí você vai ter certeza se é 50% de sílica, se é 35%, se é 40%, né? Você vai ter certeza da quantidade de sílica. Mas pelos minerais que tem na rocha, você consegue também, né, estabelecer se ela é ácida, intermediária, básica ou ultrabásica. Aí, olha aqui, félsicas e ácidas. Então, a maioria das rochas félsicas vão ser ácidas, tá? São duas classificações diferentes, não é a mesma classificação. Então, o félsico vem da cor, né? E ácido vem do alto conteúdo de sílica. Então, é uma rocha que vai ter quartzo, muito quartzo, vai ter feldspato também, né? Plagioclaso ou K-feldspato, que é o rosa. Então, elas vão estar juntas. Na maioria das vezes, se ela é ácida, ela é félsica, né? A não ser que o mineral que está nela seja escuro. Por exemplo, a gente tem os... que nem tá aqui, né? A anortosito, né? Tem também uns granitos que são a cor bem azul escuro. Aí você fala, esse aqui deve ser máfico, né? Mas não, às vezes o feldspato pode ser azul, né? E pode ser verde, pode ser rosa, pode ser laranja, pode ser de várias cores. E tem rochas que o plagioclaso, ele tá azul escuro, ou às vezes verde escuro. E aí é uma rocha ácida, com certeza, tá? E aí só de olhar você fala, será que é? Mas então tudo tem exceção, né? Tem minerais claros, que são félsicos, que não são, né,
se você olhar, você vai achar que é um mineral máfico, tá? Que tá fantasiado. Aí tem as intermediárias, deixa eu ver aqui, que no caso costumam ser compatíveis, cadê? Com a mesocrática, tá? Tá no meio, né? Intermediária e mesocrática. Aí a gente tem 2 exemplos aqui. Aí, se você olhar aqui para o andesito, eles são correspondentes, tá? Mesma composição química, essas 2 rochas. O diorito é intrusivo e o andesito é o extrusivo. Aí você fala assim, mas o que tem no andesito aqui que vai falar que ele é mesocrático, que ele é intermediário? Esses cristais maiores, que a gente não vê tão bem aqui na foto, eles são provavelmente de piroxênio e anfibólio, e são minerais máficos. E também, aparentemente, aqui tem só plagioclásio, não tem feldspato potássico. Então, isso já deixa essa rocha lá bem mais no alto, lá daquela classificação da série de Bone. Então, os plagioclásios coexistem com anfibólio e piroxênio, lá em cima da série de Bone. E lá para baixo a gente vê já outra coisa, né? Quartzo com biotita, com cafeldspato, que é o rosinha. Então, essas 2 amostras não são granitos, tá? Elas estão realmente no meio do caminho. Elas têm feldspato? Tem, mas é plagioclásio, tá? E ela tem bastante minerais máficos. No diorito a gente já vê bem, né? Realmente parece que é intermediário, né? Mesocrático, porque a gente vê, né, essa massa branca e quase a mesma quantidade de uma massa escura, que são os minerais máficos. E aí as básicas, né, ou as melanocráticas, ou as ultramelanocráticas, né, tem ultramelanocrática e tem ultrabásica também, que se você lembrar, a gente falou de ultrabásica, né? Não sei se vai estar aqui, acho que não. Mas é um teor de sílica menor ainda do que básica. Eu acho que tinha ali na lista, né? Menos de 45%. Então, as básicas, elas vão ser mais escuras, tendem a ser mais escuras, né? E aí elas vão ter esses minerais ricos em ferro e magnésio, que são lá aqueles de cima da série de Bone. Piroxênio e olivina, tá? Então, aqui só tem uma intrusiva, tá? Que as ultrabásicas extrusivas são muito raras, tá? Elas se intemperiza muito fácil. É muito difícil você achar uma extrusiva ultra básica. Mas é claro que tem uma outra relíquia, né? E às vezes tem algum museu, né? Mas uma rocha ultra básica que você pode encontrar também dos meteoritos, né? Que chegam à Terra, né? Eles têm a composição ultra básica, tá bom? Então, aqui, ó, o gabbro. Ele tem umas partes meio esbranquiçadas, mas não é quartzo de jeito nenhum, tá? Uma rocha básica, ela não vai ter quartzo, tá? Então, tem essa diferença, já é uma dica, né? Se tiver quartzo, se pegar uma amostra, você vê um quartzo, já não é básica. A intermediária pode ter quartzo, mas a básica não. Aí, aqui a gente tem essa divisão, né? De sílica, aqui na segunda linha, de cor, índice de cor, que é aquele que a gente acabou de trabalhar. Tem até percentual de óxido de magnésio, tá? Também dá para usar, né? Claro que as ultramáficas e máficas vão ter mais magnésio. Olha a quantidade ínfima, né, que tem na intermediária e félsica, muito pouco. E aqui tem os minerais mais presentes, né, que eu fiquei conversando com você. E aí, ó, piroxênio olivina, piroxênio plagioclásio, o biotita, cafeldspato e quartzo, e quartzo e cafeldspato, né. Então, feldspato, o plagioclásio também é um feldspato. Acho que isso você entendeu, né, ou deve ter aprendido antes. Feldspatos é um grupo. Aí tem plagioclásios e feldspatos potássicos, ou conhecidos como também feldspato alcalino ou cafeldspato, que são os que tem aqui nas félsicas e também pode ter um pouco na intermediária, tá? Já a plagioclásio, ele vai predominar
aqui das intermediárias. Eu não estou falando que não pode ter plagioclase aqui na Félix, ela pode ter sim. Mas café de espato não vai ter isso aqui, não. Essas duas da marca e ultramar. Então, a gente viu esses termos, né? E aí, na hora que a gente for descrever as rochas, né, na próxima atividade, a gente vai ter que falar responder, né, se ela é leucocrática, mesocrática, félsica, intermediária, ácida, básica. Então, seriam 3 classificações diferentes, né, para uma rocha só, para uma amostra só. Aí, a descrição da rocha, né. Então, isso aqui já seria textura, tá? Que eu falo, a gente vai ver texturas da rocha. Então, olhando de perto, com lupa, ou até no microscópio, a gente pode dizer, né, se os cristais são euédricos, subédricos e anédricos. Ah, aqui é D, não é anédrico, não. É um D no lugar do T. E aí, aqui tem um exemplinho, né, como que os euédricos são os mais perfeitos, mais bem formados, subédricos, aqui metade, partes de contorno reto e metade bagunçado, sem forma, e os anédricos é totalmente, né, sem contornos retos, picado, às vezes deformado. E aqui, esses euédrico, subédrico, anédrico, Camila, eles são classificações de minerais, tá? E, então, o mineral é euédrico, os minerais são euédricos, ou são anédricos, ou são de subédricos a anédricos, entendeu? A gente pode descrever assim uma rocha, ele possui minerais subédricos a anédricos. Então, você está falando de como, né, são os minerais daquela rocha. Mas, se você quiser simplificar, você pode falar a textura da rocha é hipidiomórfica, que é essa do meio aqui, tá? Hipidiomórfica seria um intermediário, entendeu? Ou a maioria dos cristais subédricos, ou uma mistura, né, de euédricos e subédricos. Então, aqui hipidiomórfica é um meio termo. Alotrimórfica, se todos forem anédricos, e idiomórfica, se todos forem euédricos. Então, tem essas 3 classificações também. Aí, aqui tem de novo, né, a figurinha do que seriam os minerais euédricos, subédricos e anédricos. Aí, aqui, exemplificando, né, em uma rocha equigranular, como que ficaria, né, a idiomórfica. Então, os cristais, no geral, são do mesmo tamanho, então, como que seria a idiomórfica, né? Aí, se fosse inequigranular, eu posso ter minerais de tamanhos diferentes, tá? Aí, essa rocha vai ser inequigranular. Mas, será que eles são bem formados ou mal formados? Aí, isso, se for bem formada, é idiomórfica. Aí, aqui é a hipidiomórfica também, né? Equigranular e aqui inequi. E a alotrimórfica, né, que seria o mais bagunçado, né, os cristais com menos formato, contornos retos, né, com o hábito do mineral, né, aquele hábito que você estudou em mineralogia, que tem aqueles hábitos bonitos, eles não vão apresentar esse hábito. Então, que é uma equigranular e aqui na INEC, né. Mas, no geral, você vai ver, só de olhar, você vai ver lá o quartzo tudo como se tivesse quebrado, né? Como se fosse uma massa misturada com feldspato, com plagioclase, né? Então, os anédricos são bastante comuns, as rochas alotrimórficas. Aí tem mais classificação, né? Fanerítica e afanítica, tá? Ou vítea ainda. Fanerítica, você lembra o que é, Camila? Em relação, todos esses nomes são em relação ao tamanho dos cristais, né? Na verdade, seria até melhor eu ter escrito aqui granulação, não granulometria. Porque granulometria a gente usa mais para sedimentos e rochas sedimentares.
Se os cristais forem de granulação média, grossa, é uma rocha fanerítica. Se for fina, afanítica. Olha, a fina eu ainda tenho minerais. Mas se eu não tiver minerais, tá? Eu não enxergo minerais nem no microscópio. Aí eu vou ver que, na verdade, é uma massa vítrea. É vidro puro. Então, tem rochas que vão ter granulação maior, as faneríticas. Tem rocha que tem a granulação bem pequenininha, mas tem minerais. E tem rochas vítreas. E tem rochas que tem essa mistura, um pouco de cada. Aí tem mais nomes, né, que a gente vai utilizar. Aqui estão mostrando essa questão da granulação. Se tiver tudo cristalizado, não importa se é fina, média ou grossa. Aí a gente vai ter 3 classificações. Holocristalina, tá? Se for tudo cristalizado, não importa o tamanho. Hipocristalina. Tá vendo? Aqui tem cristais de vários tipos e no fundo essa massa um cinza médio é vidro. Então eu tenho um pouco de vidro e um pouco de cristais. E se for tudo vidro e algumas outras coisinhas, algumas impurezas, né? Ali tá chamando esferulita e tal. Bem, a maioria vidro, aí é uma rocha vítrea, tá? Então a gente tem aqui 3 figuras exemplificando, né? Os granitos vão ser holocristalinos. Qualquer rocha intrusiva vai ser holocristalina, tá? Não tem como, porque ela é intrusiva. Agora, um basalto, ele pode ser ou holocristalino, se ele teve tempo de cristalizar tudo, ele é holocristalino. Mas ele também pode ser hipocristalino, ele pode ser uma mistura de vidro com cristais. Inclusive, é o mais comum, porque o basalto, ele extravasa, né? Ele pode já vir com os cristais nele, que cristalizaram quando ele estava na câmara magmática, mas aí ele sai e o que está em volta dos cristais solidifica, não cristaliza, que é o vidro. Então, tem basalto dos 2 tipos. E tem as rochas vítreas. Por exemplo, ali tem o tufo, né, que é uma rocha vítrea, aqueles púmice, vítrea, que mais? A obsidiana, né, é vidro vulcânico, só vidro mesmo. E escória também, que é um outro tipo de rocha vítrea, né, que também tem os espacinhos, os furinhos, né, as vesículas. Então, aí por diante, aí vai, né, tem vários exemplos que a gente pode dar. Tem aqui a textura fanerítica, com cristais grandes, grossa, fanerítica média, que eu falei que ambos podem ser faneríticos, né? O que muda é só o tamanho dos cristais. Textura fina, como eu já tinha explicado, né? Que é os cristais pequenininhos, mas eu tenho cristais. Isso é chamado de afanítica. E vítrea é quando não tem cristais, tá? Aí tem uma questão de tamanho também que importa muito, que se a rocha ela é porfirítica ou não, né? Se ela é equigranular ou não, a gente já falou, né? Equigranular e nequigranular. Aí tem um outro tipo de classificação, que é se ela é porfirítica. A rocha porfirítica é a que tem alguns cristais maiores e uma matriz em volta, tá? Ambos aqui, olha, esses aqui, ó, é porfirítica, essa aqui é porfirítica, tá? Essa de cima aqui não é. Textura fanerítica grossa. E essa aqui não tem nenhum cristal, é só matriz, né? É um vidro. Então, a gente tem aqui a fanerítica. Todos os cristais, mas não são tão diferentes no tamanho. Para ser considerado porfirítica, o fenocristal tem que ser pelo menos 10 vezes maior que a granulação da matriz. Então, a gente tem aqui 2 tipos de porfirítica. Ou a matriz tem que ser vidro, né? Então, vai ser porfirítica, porque se não tem nem cristal, ela com certeza vai ser maior do que onde não tem cristal. Então, a gente teria fenocristais de mais de um mineral aqui, ó. No caso, 3. O preto, os brancos e o cinza, tá? E tem porfiríticas com uma matriz.
né? Que são minerais de tamanhos menores, que cristalizaram depois, mais rápido. Então, até quando a gente estudou lá o magma, né, ele pode formar tranquilamente alguns cristais durante o tempo que ele está dentro da câmara magmática, mas às vezes a temperatura pode cair bruscamente e o material que sobrou vai ser cristalizado. Mas aí vai ser uma massa de minerais mais pequenos, sem forma definida. E aí isso é uma matriz, tá? Então, os cristais grandes são os fenocristais e o que está em volta é matriz. Pode ter matriz vítrea ou matriz fina, tá? De granulação fina. Olha, aqui tem um exemplo de rocha porfirítica, mostrando, né, fenocristais e matriz. Aqui, mesma coisa, né, mostrando o vidro em volta e fenocristais de anfibólio e plagioclase, né? Ele está ilustrando aqui o formato do anfibólio, é esse verde, e os plagioclases são esses mais retangulares. Se tiver dúvida, pergunta, Camila. A pertita e intercrescimento gráfico. Ambos são intercrescimentos, na verdade, né? Pertita e gráfico. A pertita é quando você na verdade, é uma classificação, né, um nome para minerais. Mas se eu tenho esse tipo de intercrescimento de minerais dentro da minha rocha, é uma coisa importante a se dizer na descrição dela, tá? Então, isso indica, inclusive, a temperatura de formação do granito, da rocha ígnea, tá? Então, a gente pode ter algumas feições interessantes que podem ser vistas. A olho nu, a gente pode ver os feldspatos, né? Aqui um feldspato na esquerda e aqui um plagioclaso. Sabe o que são esses rajadinhos, essas coisas assim? É da mesma cor do mineral, só que muda os tons, né? São essas exsoluções, né? Aqui, exsolução. Na hora que está sendo formado o mineral, tem entre os feldspatos pode ocorrer substituição de elementos químicos, né? Então, se a temperatura está mais alta, se ela está mais baixa, esses elementos químicos migram. E aí pode ocorrer de partes ficar um mineral e partes ficar outro mineral, mas ambos são feldspato, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter o feldspato potássico, tá? Às vezes coexistindo com plagioclásio, pode ser, e pode ser mais de um tipo de plagioclásio coexistindo entre si, porque ele varia bastante a composição, né? Não sei se você lembra. E aqui a gente tem o intercrescimento gráfico, mesmo dessa foto e daqui. Gráfico, eles batizaram esse nome porque parecem letrinhas, né, escritas. A parte escura aqui é quartzo, que ele é incolor, lembra que eu falei, né? A luz penetra nele, ele fica mais escuro. E o branco é feldspato. Até em amostras de amazonita, né, que é o feldspato verde, a gente também vê esse intercrescimento gráfico e fica muito bonito, fica, né, aquele feldspato verde, que eu falei que tem verde, tem azul, né, tem preto, tem plagioclase de várias cores. Então, fica os escritinhos lá nele, fica bem legal. Esse aqui, nessa figura, ele é meio esverdeado, né, se você observar. Esse outro aqui já é bem branco. Aí aqui tem, olha, a pertita é um plagioclase albita dentro de um ortoclásio, que é um fosfato potássico. E a antipertita é feldspato potássico na albita. Então, seria o contrário, né? O que sobressai seria o feldspato potássico e na pertita o que sobressai é a albita. Aí a gente tem aqui agora a estrutura. Então, aqui eu estava falando de feições de minerais que podem ser vistas a olho nu às vezes, se você tiver sorte de mineral ser muito grande, mas na maioria das vezes com lupa ou no microscópio. Aqui
a gente tem estruturas, que são feições que a gente vê a olho nu, a escala de mão, de amostra de mão, ou em afloramento. Então, a gente tem a textura, a estrutura, né? Desculpa. Maciça, vesicular e amidaloidal. Maciça é aquela que não tem nada demais, né? Eu não tenho vesículas, eu não tenho bandamento, que parece bandamento gnáisico, eu não tenho fenocristais, eu não tenho amígdalas, né? Não tenho nada na rocha, nada que seja assim, sobressai, eu chamo ela de maciça. Grande parte dos granitos são maciços, tá? Vesicular é aqui que nem tá na figura, isso mesmo, são rochas que têm as vesículas, e amidaloidal são as que têm as vesículas preenchidas, né, por algum outro material posterior. Aí depois fala um pouco das rochas piroclásticas, que é aquela classificação pelo tamanho, né, do material, que os nomes são diferentes, né, não é que nem de sedimentos, que é areia, média, fina e grossa, argila, silt, não. Os piroclastos, né, que são os grãos, né, o material solto, eles são cinza, lápale e bombas, né, são os três principais tamanhos. E os nomes de rochas piroclásticas podem ser dados a partir disso, né, acho que tem até aqui, né, olha, se são cinzas, ash, lápale ou blocos e bombas. E aí, de acordo com o que tem em cada extremo, né, quanto percentual tem de cinza, por exemplo, se mais de 70% da rocha for só cinzas, menos de 2 milímetros, então você vai estar com um tufo. Olha aqui, tá tufo, tá? É tufo. Aí, se você tiver aqui no meio, é lápis, tufo, brecha, porque ele tem um pouco dos três. Aí, se for só blocos e bombas, é uma brecha piroclástica ou um aglomerado piroclástico. Esse aqui que parece um conglomerado, que eu tinha comentado muito em outras aulas, tá? E aqui uma outra classificação pela composição desses fragmentos. Então, eu posso ter cinzas, que é fragmentos de cristais, eu posso ter cinzas, que são fragmentos de vidro, e eu posso ter cinzas, que são fragmentos de rocha. A mesma coisa para o lápis, posso ter dessas três composições, e os blocos e bombas também. Então, se as minhas cinzas, elas variam, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um tufo, ele tem aqui, é um tufo de cristal, quando ele tem a maior parte de cristais. Ele é um tufo vítrico, né? Pode ser chamado assim, é porque ele predomina vidro. E tem o tufo lítico, que é o que predomina fragmentos de rocha, né? Lítico vem de rocha, né? Aí, deixa eu só beber uma água aqui e a gente vai dar continuidade. Enclaves, né? A gente falou um pouquinho no início da aula e aqui tem algumas figuras. Olha aqui, a gente tem um enclave, tem essa rocha aqui, e dentro dele tem um enclave de uma rocha bandada aqui, um xenólito, né? Possivelmente de uma rocha metamórfica. Aqui a gente tem um enclave máfico, bem escuro, perto da rocha em volta. E ele tem até uma bordinha escura, que pode ser até o metamorfismo, né? O contato com esse magma antes dele cristalizar. Aí aqui tem enclave, pode ser félsico também, tá vendo? A rocha em volta está até um pouquinho mais escura que o enclave, isso ocorre. E enclave cumulático tem a ver com essa textura aqui da rocha, que parece um monte de bolinhas, assim, amalgamadas, tá? É uma textura cumulática. Aí aqui tem um colorido, né, pra gente ver. Aí aqui dá pra ver, inclusive, ó, com certeza esse fragmento, ele era muito maior. Mas aí ele foi reagindo com magma, e aí tem umas feições aqui que estavam em processo de ser absorvido pelo magma, mas aí ele terminou de cristalizar a rocha antes de absorver tudo. E aí ficou os enclaves aqui, tá? Aqui mostra bem esse processo de absorção, de mistura do magma, de assimilação dos materiais que caem nele.
Aqui, de novo, não enclave com a bordinha, com metamorfismo aí de contato. Aí aqui, ó, como eu falei em floramento, a gente consegue ver, às vezes a rocha tem tantos enclaves, né, que é de vários tamanhos. Aqui é uma foto que eu adoro, que é um duplo enclave, né? Você tem esse enclave maior aqui nessa rocha, e esse enclave, ele tem enclaves pequenininhos. Tem esse aqui que é um pouco maior e tem umas outras manchinhas. Então, é um enclave dentro de outro, tá? Esse é bem legal. Enclave duplo. Aí aqui, só para relembrar o bandamento magmático, né? Que é só aquela coisinha de mudança das cristalizações, do que está sendo cristalizado. Então, se você observar bem, o aspecto é diferente de um bandamento gnáisico. Bandamento gnáisico, as bandas vão ser mais grossas, né? Aqui você vê que as bandas claras, elas são bem fininhas, tá? Logo já trocou para cristalizar minerais máficos. Aqui também tem, né, um bandamento, mas essa rocha está super alterada, já está virando solo, tá? Aqui, fluxo magmático. Quando a gente tem alguns minerais cristalizados no magma que ainda está se movendo, né? Ele está plástico, não está todo cristalizado. Os que já estão cristalizados, no caso, os fenocristais, eles podem se mover, eles ficam passeando lá dentro da câmara magmática e podem formar estruturas que lembram um pouco, né, uma rocha metamórfica, que eles ficam um pouco orientados. No caso aqui, mais ou menos na horizontal, né, a gente tem vários fenocristais que estão mais na horizontal. Mas isso não é nada de metamorfismo e deformação, isso é só fluxo magmático. Aí aqui, vendo mais de longe, né, o fluxo magmático pode ser visto, mas você vê que não é uma coisa tão bem marcada quanto de... A gente vai ver depois as rochas metamórficas, mas é uma rocha metamórfica, assim, realmente quase 99% dos fenocristais iriam ficar nessa mesma posição. O fluxo magmático, se você olhar, ainda tem os cristais que não estão nada a ver, estão em outra orientação, né? É uma coisa, assim, mais incipiente. Aí aqui do final da aula, alguns exemplos, né, de equigranular e nequigranular que foi colocado. Aqui o cumulático, que era aquele daquela outra foto que estava preto e branco, né? Aí o que é? São os cristais grandes de piroxênio e uma matriz, assim, de plagioclase. E aí fica parecendo, de longe, parece, né, como se fossem uns círculos, né? Como se fossem auréolas em torno dos piroxênios. Na verdade, é a matriz da rocha que é branca, né? Aí porfirítico, etc. Aí tem a nomenclatura, eu acho que ainda não passei para vocês, né? Acho que é outro vídeo. Ou já passei? Já passei, Camilo? Então, a tarefa relacionada a essa aula é essa aqui, né, do formulário 5, atividade 5, e tem essa questão sobre a diferença do tamanho dos minerais. Aqui é para descrever, né, o que é essa textura. Eu coloquei foto, né, de um exemplo de rocha fanerítica. Aqui um exemplo de rocha afanítica, que são aqueles basaltos. Aí esse aqui eu creio que você tenha feito já, né? A ofítica e a apoiquilítica, que são, na verdade, a ofítica é um tipo da apoiquilítica, né? E a vesicular. Aí, aqui a gente tem, para marcar, né, a foto é só um exemplo, mas perguntando uma rocha com cristais visíveis a olho nu, que foi o que eu acabei de falar, né? Como que é quando tem cristais visíveis a olho nu? Ela pode ser classificada como
A primeira coisa é cristalina e fanerítica. Isso, fanerítica, claro, né? Porque essa é a definição de fanerítica, ver os cristais a olho nu. Professora, dessa atividade aí, eu tive problema só com zoneamento, que é a última questão, eu acho. Ah, então vamos lá. Então, aqui é falsa, sobre as faneríticas, né? Emanação fina, né? Descendo. Textura das rochas ígneas dependerá da taxa como elas resfriam. Rochas com grande quantidade de feldespato e quartzo. Qual que você pôs? Rochas félsicas. Isso. Tem até a fanítica aqui, que não tem nada a ver com composição, né? Aqui para correlacionar o conceito, né, ao tipo de a classificação, em relação a se elas têm vidro ou não, e a forma dos cristais, né? Aqui é sobre porfirítico, fenocristal, equigranular e NEIC, também que é simples, né? Esse aqui, né, que é do zoneamento. Então, se você achou alguma definição em algum material do que seria o zoneamento? Eu vi, só que, tipo assim, eu fiquei meio confusa, porque ele fala muito de variação química e essas coisas, mas eu não entendi, tipo, eu não entendi como é que é o zoneamento de verdade. Ele fala sobre composição química, fala sobre a formação do zoneamento, mas virou uma bagunça para mim. Eu não entendi o que ele quis falar. Eu baixei ontem um artigo que falava disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É sobre isso. Que mostrava, tipo... É porque o zoneamento ele é resultado de mudanças na situação que o mineral estava cristalizando. Então, ele estava cristalizando lá de boa, né, no magma lá, e aí ocorreram alguma mudança. Pode ser mudança de temperatura, pode ser mudança da composição do magma, né? Ele pode ter absorvido um enclave gigantesco e aí mudou a composição do magma. Ou o próprio processo de cristalização vai tirando material, né? Vai tirando elementos químicos do magma. Então, ele por si já vai se alterando, né? Ele vai mudando aos poucos. E aí, o mineral, ele pode continuar a cristalizar, né? Mas aí ele vai ter zonas. Por exemplo, o núcleo dele é a primeira zona dele. Aí ele fez uma borda em volta, segunda zona, terceira zona. Aí, quanto né, ele for grande, ele vai ter mais espaço para fazer zoneamento. Né? Mas pode ser só um zoneamento, um núcleo e uma borda. E aí eles vão indicar, que até está aqui nessa figura, mas a figura ficou apagada quando eu inseri no Google Formulários. Então, se você tem um núcleozinho que formou lá, logo no início da cristalização do magma, aí passa um tempo, lá uns milhões de anos, o magma muda de composição, ele ainda está na forma de magma, né? Porque rocha intrusiva demora mesmo para cristalizar. Aí a borda em volta vai ter relação com aquela composição do outro magma, né? Que na verdade é o mesmo magma, só que ele está com outra composição. Então, eu vou procurar aqui um artigo que eu achei tão legal ontem. Eu acho as coisas quando eu não estou procurando, né? Então, eu salvei. Aqui. Esse é um artigo sobre a história de cristalização de uma olivina que está dentro de um kimberlito, lá no Canadá. E aí, né, ela tem zoneamentos e inclusões. Aí as olivinas estão lá na rocha, né, então aparentemente uma rocha intrusiva, né, ela tem cristais, tem olivinas de vários tamanhos, então é meio que granular, mas também, ao mesmo tempo, ela tem uma matriz bem fininha, né? Podia ser chamada de porfirítica também. Aí, os cristais grandes, eles têm zoneamento. É por isso que eu gostei desse aqui, porque ele tem desenho colorido. Então, a gente tem aqui, ó, uma olivina.
É assim que a gente vê, por exemplo, no microscópio, né? A gente vai ver uma coisa mais assim que para qualquer pessoa a gente não iria identificar as zonas em si, é só perceber que o meio ali estava meio diferente. Mas aí, né, quem trabalhou com isso, ele fez os esquemas, né? Então tem essa parte central, que é o núcleo da olivina, e eles reconheceram duas bordas. Aí você fala, mas por que duas bordas, né? Aqui tem, se você reparar, tem uma parte aqui que é diferente do núcleo e ele tá cheio de inclusões. Essas coisinhas branquinhas e pretas dentro dessa borda são inclusões, tá? E a borda mais externa não tem. Olha que interessante. Então, a gente consegue ver, né, a mudança também das bordas por essas características de ter inclusão ou não ter, sabe? De grau de cristalização. Então, a gente vê, né, as bordinhas de acordo com as características que ela muda, né? A gente está vendo tão perto o mineral, está vendo no microscópio, numa microsonda, né? Porque pelo menos aqui, ó, 100 micrômetros. Então, é um mineral bem pequeno, pelo que deu para ver. Então, olha, vários cristais e aqui os esquemas, né? Então, professor, o zoneamento seria essa variação ou o local onde ocorre, tipo, a modificação? Essa variação é o zoneamento. Aí ele pode ter várias zonas, né? Por exemplo, esse aqui ele tem 4, né? Um núcleo e 3 bordas. Aí aqui mostra em outros tipos de imagem, né? É no microscópio eletrônico, aí ele põe, deixa eu ver aqui, por raio-x, tem uma imagem aqui de vários tipos de sensor, né? E em todos eles você consegue ver alguma característica que identifica as zonas. E aí, pelo tipo de zona, né? Se eu não me engano, eles também analisaram quimicamente essas zonas. Deixa eu até ver aqui se tem o gráfico. Aqui eles fizeram, olha, o percentual de óxido de cálcio, níquel e manganês. E olha, esses símbolos diferentes, eles indicam se tá os aqui, né, que são os losangos cinzas, são do núcleo. Aí tem aqui, né, das outras bordas. Deixa eu ver aqui. Olha, da borda mais externa é o triângulo e dos dois intermediários, um é o quadradinho, o outro é o círculo preto. Então a gente vê que a composição ela variou, né? Em óxido de cálcio, de níquel também, por exemplo, esse mineral ele tem esses elementos químicos na composição dele, entendeu? Então por isso que esses elementos químicos foram analisados. Então, a olivina é um mineral que tem várias rochas de alto valor econômico, né? Ele é muito rico, né? Por exemplo, aqui tem níquel. Então, a gente tem aqui uma correlação negativa, que a gente chama, né? Porque do núcleo para as bordas, né? Foi diminuindo a quantidade de níquel. Tá? Então, quer dizer que quando cristalizou o núcleo dessa olivina, eu estava no magma que tinha mais níquel, tá? Porque se ela conseguiu ter mais níquel na composição dela, é porque ele estava mais disponível. Aí aqui, né, o manganês também é correlação positiva, então foi aumentando, tá? E aqui positiva também, foi aumentando para as bordas, tá? Só que aí, por exemplo, aqui, olha, em ambos, né, a último anel ou borda é o triângulo, não é a bolinha preta. Então quer dizer que ele foi aumentando e aí depois, né, na última borda ele voltou. Ele ficou mais pobre em cálcio. Não sei se você conseguiu ver isso. Aqui também. Ele foi no núcleo tinha uma quantidade de níquel, aí diminuiu, né, um pouco na primeira borda. Na segunda borda diminuiu muito e aí na última borda
já tinha mais níquel. Então, ele voltou, porque essa aqui é a última, não é essa bolinha aqui, não. Então, eles conseguiram mostrar, né, que teve magma nessa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eles analisaram até as inclusões que estão naquela bordinha intermediária, essa coisa aqui. Que a gente viu aquela hora bem destacado aqui, né? Eles analisaram essas aqui. Que são outros minerais que tem nessa parte, né? Esse SPL é espinélio. É um mineral. Então, a pergunta era o que é, né, o zoneamento. Então, é essa variação química, né, de um mineral, porque é o mesmo mineral, não muda de mineral, né? O mesmo cristal foi mudando, né, quimicamente. E o que isso implica, né, na história geológica de uma rocha ígnea, né? No caso, intrusiva, né? Porque a gente não vai ter como fazer zoneamento numa rocha extrusiva, né? Ele vai cristalizar devagar assim dentro da câmara magmática. O que será que esse zoneamento mostra da história geológica da rocha? Pelo que eu entendi, assim, agora com a explicação, é que aquela rocha, dentro do mesmo acamamento, vai passar por vários ciclos de magma, recebendo magma, composição de rocha diferente. Uhum, isso. E esses zoneamentos vão ser o registro dessas mudanças. Isso. É como se fosse, né, uma foto mesmo, assim, né? Olha, aqui teve um período que cristalizou só isso, aí depois o magma mudou, ficou desse jeito, né? Então, se o mineral mudou, né, as bordas dele, quer dizer que o magma mudou, né? Quer dizer que a situação estava diferente. E eu acho que eu não encontro mais essa figura aqui. Vou até ver com qualidade. Pesquisa. Olha, eu achei. Aqui. Tá bem melhor, né? Foi o Google que fez isso, cara. Então, aqui, olha, tem mais de. Olha que interessante essa figura. Ela mostra uma câmara magmática grande com 3 fontes de magma. E uma fonte aqui passa por uma camada de rocha já formada e pega cristais dele e vai levando junto. Olha a situação complexa. Aí aqui mostra, né, como que ficam esses minerais que foram capturados durante o caminho do magma. Eles ficam corroídos, eles ficam assim meio sem forma. E muitos minerais zoneados são assim, o núcleo fica parecendo uma ameba, todo corroído, tá? Então, às vezes, esse núcleo não formou nem na câmara magmática, ele veio de outra rocha que já estava cristalizada antes, tá? Aí aqui tem algumas situações, né? Deixa eu ver aqui. Magma mais rico. Não sei o que é S. Não sei. Mas aqui tem uma composição química. Aí os que formaram no final, né? Ó, você vai ter esse que eu tô passando o mouse, é aquele do núcleo de ameba que eu falei aqui antes. Veio dessa situação. E tem outros que não, que tem um núcleo diferente. Mas aí, se você for observar, as bordas deles podem ter mesma composição, porque eles já são de uma situação em que ambos estavam coexistindo. Então, poderia ser tudo olivina? Para comparar entre si tem que ser o mesmo mineral. Mas esse cristal aqui, ele tem um núcleo velho, que já passou, já sofreu, já foi reabsorvido, né? A reabsorção, né? Ele perde um pouco dele para o magma que ele está agora. Por isso que ele fica assim, com essa forma de ameba que eu falei.
E tem outros que se formaram mais recentemente, mas mesmo assim tem bordas, né? Então, eu gostei bastante dessa figura porque ele mostra, assim, diversas possibilidades, né? E quem que costuma ter esse zoneamento? Que a gente costuma ver bastante, é nos fenocristais, tá? Até que fala aqui, populações de fenocristais com zoneamento. Então, mesmo sendo fenocristal tudo de um mineral só, poderia ser de plagioclásio, de olivina, de piroxene, mas cada fenocristal tem uma história de vida, tá? Aí é isso, o zoneamento. Então, esse questionário, né, acabou. A próxima aula é uma atividade. Ah, você não respondeu aquela hora, eu perguntei se nesse vídeo que eu passei para fazer essa atividade já tinha essa parte de nomenclatura. Você sabe? Porque a próxima atividade que eu vou passar, vou até abrir aqui, tá no AVA já, o link eu vou mandar no grupo, ele é uma atividade sobre classificação das rochas, tá? E aí tem um vídeo também que eu passei, né? Se não tiver no final dessa mesma aula que você já assistiu, vai ter no próximo vídeo essa parte aqui. Então, a gente vai classificar os granitos, vai classificar, né, os outros tipos de rocha ígnea, tá? E vai ter uma atividade sobre isso. Além disso, tem essa atividade aqui, que aí trazer para a próxima aula, cada aluno, né, você vai trazer para mostrar 2 fotos de rocha ígnea, granulação média grossa. Então, você vai tirar foto aí, não sei, numa parte do piso da sua casa, numa pia, ou em algum outro lugar, né? Aí você vai tirar a sua foto lá, tenta tirar com uma qualidade boa e ter uma escala, tá? Você pode imprimir uma escalinha, que nem essa que tá aqui, ou utilizar alguma coisa do tamanho conhecido, uma moeda, tá? Algo para dar de escala. E a gente vai fazer a atividade, né, com isso aqui. Você postou a de nomenclatura também. Já tinha? Tinha. Tinha um. Eu não sei, eu acho que era em outro vídeo, se eu não me engano. Outro vídeo, né? Então, a próxima atividade é sobre a nomenclatura. E além dessa atividade que está no Google Formulários, para vocês trazerem 2 fotos para a gente discutir, né? Porque a outra atividade depois dessa da nomenclatura vai ser descrever amostras. E aí, na hora que vocês trouxerem essas figuras já, né, da onde vocês conseguirem tirar, aí a gente já treina a descrição. Aí depois fica mais fácil para vocês descreverem, né, sozinhos. Então, já estamos acabando a parte de petrologia ígnea, né? A gente só vai finalizar mesmo essa parte de descrição, né? Classificação e descrição. Então, essa parte de texturas e estruturas é bem cansativa, né? Bem longa, mas é porque é muita informação, mas aí é muito importante para a gente conseguir descrever a rocha, tá? Então, é isso. Por hoje é só.